E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa primeira live do projeto de 52 lives aqui no nosso perfil da Do Alto Fotografia. Obviamente vocês me conhecem, mas eu sou o Luiz, junto com a minha esposa Milena, somos a Do Alto Fotografia, um casal católico, especialistas em casamentos católicos, e é um prazer demais poder estar aqui com vocês. E aí vão chegando Soprana, Larissa, Nau Maravilhosa, nossa prima Adri, e o nosso querido convidado de hoje, nosso amigo Padre Cauê. Então essa sequência de lives faz parte desse nosso projeto para a gente cada vez mais trazer de fato aqui para vocês algo voltado para as coisas do alto, algo de Deus. Já vou chamar aqui, cadê adicionar, como é que é? Aqui ó, já chamou. Ver essas lives aqui gravadas, né? Não tem roteiro, não tem script, a gente vai conversar, vai ouvir, vai entender. Não tem, o projeto, a gente só tá aí. Né, meu querido padre? Daí, Sua bênção? Boa noite. no meu, minha coisa só aparece eu. Ih, começou. No meu? Te ouvi, eu te ouço. Não te vejo, mas te ouço. Putz, que chato. Eu tô te vendo. Tá bom. Será que pergunta pro pessoal se o pessoal tá te vendo? Vamos ver, galera. Boa noite, maravilhosos. Boa noite, Nau, Lid. Minha mãe, ó, mãe, hein? Oi, mãe. Boa noite. Entrou. Pessoal, só confirma pra gente, vocês estão vendo eu e o Padre Cauê aqui. Nós dois não somos pequenos. Somos bem fácil de ver. Só dá um Tá oi. bom, então Tá no meu celular mesmo. Então, beleza. Padre Cauê, sua bênção, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar esse convite meio repentino, assim, né? Mas foi um projeto que nasceu aí, já vinha de algum tempo no nosso coração de conversar, de falar sobre Deus, de tirar esse tempo para falar sobre os projetos e as coisas todas. E nada melhor do que o padre que nos acompanhou para que este matrimônio, né? A gente sabe que padre não celebra, né? Padre testemunha, quem celebra são os noivos, mas uma bela testemunha. Foi muito bom ter o senhor lá no nosso casamento. Não, fico feliz, Deus te abençoe. Né? Você pediu a bênção, então Deus te abençoe. A história do casamento de vocês daria uma live só o casamento de vocês. Foi muita coisa, né? Meu Deus, acho que a gente vai fazer um parte 2. Eu fui na sexta-feira, parei em Carazinho, fiquei na casa paroquial, paróquia Bom Jesus de Carazinho. O padre, como é que é o nome dele? É Daniele, é sobrenome Daniele. Agora não lembro, mas ele é da Diocese de Passo Fundo. E aí no outro dia, eu e o Rodrigo fomos para Constantina. Que inclusive eu tô aqui, viu, padre? Estamos aqui no interior, estamos aqui, vamos fazer a live daqui. E voltei no mesmo dia. O casamento foi às 10, ficamos até ali 11h30, meio-dia. Meio-dia e pouco, eu e o Rodrigo, seminarista da Bom Jesus, voltamos e eu ainda rezei missa 6 horas numa capela lá da Bom Jesus. Aqui não era lá essas coisas. Hoje a gente consegue fazer isso lá em umas 4h30. Sim, mas assim. O problema é que gordo cansa fácil. E tava o dia mais quente da história do mundo. Me deu dor de barriga. Eu cheguei na igreja, eu disse, onde é que tem um banheiro? Eu não sabia. Foi a primeira coisa que eu falei, foi onde é que tem um banheiro? E uma senhora piedosa e tal chegou e disse, é lá fora. Nossa. Aí eu fui lá fora. Meu Deus do céu. Ai, que demais. Eu acho que rende uma live a gente falar, eu trazer amigo e a gente faz uma live só falando do dia do casamento, que olha, tem história aquele dia, hein, padre? Mas eu quero falar, na verdade eu quero ouvi-lo. O que é a ideia aqui, padre Cauê? Eu quero espremer um pouquinho mais, quero conhecer, quero que as pessoas conheçam. Eu sinto que eu falo por mim, assim, não sei como é que é a realidade do pessoal, a gente carece de um convívio com os sacerdotes. Né? A nossa igreja é tão linda, tão maravilhosa, né? As vocações são tão belas e cada um meio que vive a sua vocação e a gente esquece que as coisas não são solitárias, não são essa coisa individual.
mas sim que a gente deve, né, estar mais próximo. E esse também é uma forma da gente aproximar um pouquinho mais, né, fazer um pouquinho mais, levar isso. Então, eu acho que a gente tem que começar do básico. Eu quero saber como que nasceu como que foi assim para ti, você padre, aqui que eu ouvi o chamado, essa é a minha vocação, ou nem sei, vou tentar. Cauê, me diz como é que nasceu isso aí, quando que era? Vamos começar por aí. A minha vocação nasceu quando eu tinha 9 anos, né? Ali foi a semente da vocação. Por uma série de coisas, né? Por diversas situações, eu ouvi o sino de uma igreja tocar, por isso que eu gosto tanto de sino de igreja. Eu ouvi o sino de uma igreja tocar e ali eu perguntei para minha mãe se eu podia ir na missa e minha mãe disse, não, vai, pode ir, não tem problema. E ali eu vi um padre feliz. Eu vi um padre feliz, um padre realizado, vi um padre, um homem de Deus. Literalmente eu vi um homem de Deus. E ter visto isso para mim me transformou. O padre me convidou para ser coroinha. Eu nem sabia o que era ser coroinha. Isso é onde? Porto Alegre? Era... Porto Alegre, ali no Bonfim. Na Capela do Bonfim. Eu era o magro do Bonfa. Hoje eu sou o gordo. O gordo do Bonfa. Hoje eu sou o gordo da Zenha. Tu vê que o processo é novo. Acho que é meio a gente tem que mudar isso aí, né? Todo sacerdote tinha que ser que nem o Padre Jacques. Pode ser. Pode ser. Mas tem que ter muita disciplina. Né? Tem que ter muita disciplina. E aí eu ouvi o sino dele. Fala? Mas começou lá, então, com esse encontro com esse sacerdote. E aí ele chegou e perguntou se eu queria ser coroinha. Eu disse, eu quero ser coroinha. E aí comecei a ajudar e tal. E isso me encantou. Então eu já queria entrar no seminário. Era o ensino médio. Eu poderia entrar para fazer o ensino médio, né? No seminário. E minha mãe não deixou. Por vários motivos. Minha mãe achou que era muito novo. Enfim. Era católica, padre? Sua família era, tipo assim, católica? Católica. Como é que eu vou te dizer? Católica, assim, não. Era um católico de BGE. Minha família é católica de BGE. A mãe vai na missa, tudo e tal, né? Mas, de resto, a minha família é católica de BGE. Tá só lá no censo. E tá tudo bem. Eu respeito eles. Tá tudo bem. E aí, eu me lembro que em 97, 98, era a preparação para o jubileu do ano 2000, o ano da graça. E o padre Marcelo Rossi, ele estava fazendo um sucesso. Ele ia sempre no Domingo Legal. Olha o critério, Os 90. Quem passou pelos anos 90, passou quase por uma guerra. Quem sobreviveu? Quem sobreviveu aos anos 90, sobrevive a muita coisa. Ou não também, ou não. Mas, aí o padre Marcelo ia fazer um show, uma missa, ele ia estar na missa, ele ia fazer aquele show de evangelização e tal. E eu digo, eu vou conhecer o padre Marcelo Rossi. E botei na cabeça que eu ia conhecer o padre Marcelo Rossi. Aí fui. Consegui falar com o pessoal da catedral, falei com o padre Pedro Kundra, que era o vigário da catedral, falei com a dona Lesi Correia, que já é falecida, que era uma paroquiana ali da catedral, ela que me ajudou muito, Na verdade, eu não liguei, eu fui até a catedral, agora que eu estou me lembrando, fui até a catedral e aí o padre chegou e disse, não, então tu vai ser coroinha e tal, tu tem que começar a ser coroinha aqui para poder ajudar na missa essa da catedral. E eu, tá bom, tudo bem. E eu comecei a ir na catedral, comecei a ser coroinha lá, na Capela do Bonfim e na catedral. Ajudei na missa do padre Marcelo Rossi, tenho fotos, inclusive, eu vou achar a foto, tá em algum lugar. Manda pra gente depois, imagina. Não, o pior de tudo é que tu pensa assim, o rapaz era doente, né? Porque tu olha pra mim,
Eu era magro, mas a pessoa olha e diz assim, mas era doente, era nutrido. E aí eu participei dessa missa e comecei a me engajar mais na catedral. Comecei a dar catequese, fiz catequese de crisma, depois da catequese de crisma, comecei a dar catequese e ser coroinha, né? Claro que a gente chamava acólito, mas, enfim, o nome certo eu era coroinha, né, os maiores. E tem uma questão de diferença. Existem os padres religiosos e os padres diocesanos. Os padres religiosos, eles primeiro têm a questão da congregação, né? Eles são freis, são irmãos, enfim, né? E aí depois eles são padres. A vocação principal dele é a vocação religiosa. Sim. E eu conheci os padres chamados seculares, ou diocesanos, como a gente disse, que são os padres que ficam numa diocese específica. O padre que vive na paróquia ali, né? Que vive na paróquia, né? Vive na paróquia. Eu disse, tá, eu quero ser esse padre, porque aí eu não vou ser mandado para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar, eu só vou ficar no território da diocese. E aí eu fui entendendo isso. E eu disse, eu vou ser esse padre. E aí eu voltei a fazer os encontros vocacionais, falei com o padre da paróquia, era o padre Lívio Mazueiro, o padre Carlos Steffen, era vigário e pároco. E aí eu comecei a fazer os encontros Kairos. Tá, tudo bem, até aí não tem problema nenhum. Bacana, ótimo. E aí eu fui dizer para a mãe, eu vou entrar no seminário. E a mãe, de novo, boicotou a minha ideia de ir para o seminário. Porque eu estava com 17 anos, eu precisava da autorização da mãe para entrar no seminário, porque eu era menor de idade. E aí a mãe disse assim, só vai entrar no seminário se tu me der um diploma. Aí eu fiz um curso superior na faculdade, estudei na PUC, trabalhava de dia, estudava de noite, trabalhava das 8 às 5 e estudava das 7h30 até as 15 para as 11, era o horário da aula ali na PUC. E aí ficou quanto tempo nisso, padre? 4 anos. 4 anos. E a vocação nesse meio tempo, como é que tu lidou com isso? Como é que foi, tipo assim, não, vou ter que esperar. E aí? Eu já trabalhava e estudava, né? Já no ensino médio eu já estava trabalhando e estudando. Desde os 14 eu estava trabalhando e estudando. Então, trabalhar e estudar para mim não era uma coisa absurda. Isso já era normal, já era da minha rotina, trabalhar e estudar. Quando eu comecei esse curso superior de noite, quando eu fazia faculdade de noite, evidente que a gente começa também, eu conheço uma outra parte da vida do jovem, né? Já no ensino médio, eventualmente, eu não ia muito no ensino médio, de fato eu não ia muito nas festas que tinha festinha de colégio. Né? Mas já na faculdade, não. A faculdade eu conhecia a Cidade Baixa, conhecia bem a Cidade Baixa. Ué. Né? Eu tinha uma vasta experiência de conhecer a Cidade Baixa. Todos os tios da Cidade Baixa eu conhecia. Né? O Speed podia patrocinar o projeto, a do Alto Fotografia, Speed, por exemplo. Por favor, patrocine a gente aí com lanches maravilhosos. Lanches maravilhosos que a gente não sabe direito o que vem, né? Pede um X-coração, mas vem muita coisa. Vem bacon, vem carne, vem barata. Coração. Eu não queria dizer isso. Tomara que eles não olhem essa live. O Cavanhas, enfim, conheço. X eu conheço bastante. De comida eu entendo bem. Por isso que eu tô desse tamanho. A alma já estava ali preparando o corpo. Claro. Mas eventualmente eu ia numa festa, coisa assim, né? E tal. Conheci a Cidade Baixa. E deu uma. Assim, meio que abandonou nesse tempo. Se é para ser, vai ser, eu vou ser padre. Ou não, ainda tinha uma certeza assim que não. Ou quando tua mãe meio que deu um corte assim, aí disse, acho que não é para mim mesmo. Isso aí nesse meio tempo. Eu acho que o segredo da vocação, eu acho que o segredo de qualquer vocação é nunca se afastar da comunidade, nunca se afastar de Deus. Eu nunca me afastei da comunidade. Nunca me afastei de viver em comunidade, de viver a fé, de rezar. Nunca me afastei. Eu fazia festa, né? E achava que, em certo sentido, isso até me dava um grau de normalidade, né?
mostrava uma certa normalidade para mim. E isso, não sei se me ajudou, me atrapalhou, mas, claro, tem coisas que tu faz que tu tem certeza que não foram boas, né? Mas, apesar disso, a gente sempre tem que olhar a história a partir da graça de Deus, né? A nossa história vocacional, Deus também, ele permite determinadas coisas, não para só nos humilhar, mas para que para que a gente aprenda, né? Isso também nos ajuda. Ao menos eu consigo olhar sob esse ponto de vista, sob essa perspectiva. Mas eu nunca perdi nunca perdi de vista a comunidade e a vida de oração. E então isso sempre me fez desejar ser padre, né? Sempre me fez desejar ser padre. A minha avó achava que eu não ia ser padre. Minha avó, ela tinha isso muito para ela. Geralmente a avó é a mais pilheira. Não, porque a avó olhava e os meus amigos, eu nunca deixei de ver meus amigos na época do seminário, por exemplo. A gente sempre, nas férias, eu sempre via os meus amigos. E via mesmo, assim. E a gente comer X, um dia assim, o outro também. Claro, eu era magro, isso também é importante dizer. Eu tinha só 85 quilos quando eu entrei no seminário. E saí do seminário com 110. Seminários preparando-os. Preparando os padres gordinhos. E os meus amigos, eu sempre via eles nas férias. Sempre. Não, de fato, eu acho que a gente tinha a gente vai aprendendo. Então, tu vai aprendendo que aquele ali já não é mais o teu lugar, né? Uhum. Que tu vai naquele lugar, tu vai fazer aquelas coisas, enfim, tu não vai, tu sabe, tu entende vai isso. Amadurecendo mas comer um pouco esse caminho, né? Vai amadurecendo de fato isso. Tu vai amadurecendo. Então, minha avó sempre achava assim, não, ele fala com os amigos dele de antes do seminário e ele não vai ficar padre. Ele não vai ficar padre. Mas a avó nunca falou isso assim publicamente para mim. Ela sempre me respeitou. Isso eu sempre gostei. Ela sempre me respeitou. E ela nunca disse que não queria me ver padre. Ela nunca falou isso. Aí eu terminei o curso de filosofia, a minha graduação, né? Eu terminei a graduação e aí eu já estava no último ano da faculdade. Eu comecei a de novo fazer os encontros vocacionais. Comecei a fazer os encontros vocacionais, mas eu acho que eu não respondi a tua pergunta que tu fez das incertezas. Uma coisa que me ajudou também, eu não posso mentir, é a direção espiritual. Durante esse tempo, eu fiz muito direção espiritual. Eu busquei muito a direção espiritual. Exatamente porque eu vi que toda aquela geração da filosofia, dos seminaristas, eu conhecia eles da catedral. Então eu via eles ajudando nas missas na catedral, a gente conversava, a gente ria, brincava. A gente já estava criando amizade, né? E aí eu sempre voltava para casa sozinho e eles sempre voltavam para o seminário. No final das grandes celebrações, eles voltavam juntos para o seminário. Isso mexia muito comigo, né? Isso é uma coisa que eu muitas vezes eu fiquei pensando sobre isso. Mas muito da direção espiritual, vida comunitária, direção espiritual e vida de oração. Acho que essas três coisas que me fizeram perseverar na vocação para o sacerdócio. Terminei a faculdade em 2008. Em 2008 eu ingressei no Seminário Menor de Gravataí. É o propedêutico, é o primeiro ano de seminário. Foi um ano muito bom, de muito desafio, de muita... Deus vai apertando a porca, né, da vida da gente. As provações aí. Ele vai apertando a porca. Isso é muito, muito, muito bom. É difícil passar, mas hoje a gente entende e agradece a Deus por tudo isso. E depois os 4 anos de teologia e o ano de síntese teológica, síntese vocacional, que hoje é chamado assim, síntese vocacional, que foi o estágio lá na paróquia em Canoas, no Santuário São Cristóvão em Canoas. Foi onde eu fiz a minha síntese
vocacional, o padre Vanderlei Mengbok. E aí começou, então, cada vez mais, porque assim, eu fico pensando, e claro, pensando na nossa vocação aqui como do matrimônio, né, tentando fazer esse paralelo, assim, a mim fala muito isso, foi uma coisa que me tocou muito, assim, de como os sacerdotes têm um tempo de preparação para dar o sim deles e o matrimônio parece que não, né? Hoje em dia, né, a gente vendo bem a realidade, não é assim, né? E acaba que a gente entra meio que no matrimônio meio assim, se a gente não se prepara, se a gente não conhece bons sacerdotes, se a gente não tem direção espiritual, né, se a gente não é apresentado a essas coisas, meio que a gente entra no matrimônio assim. O seminário ele acaba dando essa, vamos chamar de segurança, assim, esse encaminhamento, de fato foi percebendo cada vez mais, e aí junto com isso, eu sei que vai chegar um momento que tu tem que escolher o teu lema, né, de ordenação, né? Em que momento se deu isso e isso tem a ver com esse caminho de segurança, assim, pô, essa é a minha vocação, essa é a minha vocação, apesar disso, desses apertões, é isso, Senhor, é isso. Né? E aí, como que chega nisso do lema? Porque eu sei que isso é muito forte, né? Para um sacerdote, assim, né? Como é que foi isso para ti, padre? Foi assim, o seminário nos dá, eu acho que é importante dizer isso, né? O seminário te dá tudo que tu precisa para discernir a vocação. Seja da direção espiritual, seja a faculdade, seja o espaço, né? O prédio seminário, seja a capela, seja a fraternidade, né, a convivência em comunidade, que isso é difícil, né? Quem passa pelo seminário passa por muita coisa. O seminário é uma baita de uma escola até para a vida fraterna, para a vida comunitária, uma baita de uma escola. Então, assim, da parte, eu acho que do seminário isso nunca faltou. Nunca faltou. Eu posso, como qualquer formando, né? Eu posso ter as minhas reclamações, mas eu acho que não dá para ser anacronista, né? Que é eu olhar para o passado com os olhos que eu tenho hoje, né? Então eu tenho isso, eu não gosto de fazer, Luiz. Isso para mim é muito, eu acho que é errado. Eu acho que isso é errado. Então eu acho que o seminário poderia ter dado mais, mas ele deu a base para eu discernir minha vocação. Eu não posso dizer assim, o seminário não te deu. Não, ele deu sim. Ele deu. Mas isso eu acho que é a primeira coisa. Eu tinha um lema sacerdotal escolhido, porque em 2009, o padre Roque Machado foi escolhido diretor espiritual. E ele foi o nosso diretor espiritual no seminário até o fim. E eu já tinha um lema escolhido, porque eu sempre achei que o evangelho precisaria ser anunciado com alegria, o evangelho precisaria ser anunciado com entusiasmo. Faz isso muito bem. Não, acho que não. Tô perdendo. E aí, então, eu peguei e disse assim, não, o lema vai ser esse. E eu escrevia, né, no meu caderno de oração, né? O meu lema era esse e tal. Aí eu fui para o meu ano de síntese vocacional. Eu fui até o terceiro ano de teologia, escolhi fazer a síntese vocacional entre o terceiro ano de teologia e o quarto ano. Então eu fui até o terceiro, parei, aí fiz a síntese vocacional e voltei para o quarto ano no outro ano. Até aí, sem problema, né? Fui para a síntese vocacional, fui para a paróquia São Cristóvão. Eu acho que eu tirei 2 semanas de férias, que foi o tempo assim o seminário terminou, as ordenações terminaram lá em, sei lá, 10 de dezembro, terminou as ordenações, e aí eu tinha mais uma semana em janeiro. Tá, tudo bem, Natal, Ano Novo, em casa, na catedral, em casa, sempre assim, né? Na paróquia. E tá, até aí tudo bem, até aí não tem problema. Aí fui para a paróquia, para o Santuário de São Cristóvão. E aí o padre, ele tirou meu couro, literalmente, né? E aí ele chegou e disse assim, nós vamos cortar grama, cortar pingo de ouro, e papapá. Tudo que eu pensava que o padre não ia fazer. Eu não vou mentir, não vou ser o... Virou militar. Quase isso.
Quase. Até o ponto que ele chegou para mim e disse assim, tu vai tirar essa árvore do lugar. Tinha uma árvore, tá? Eu não vou dizer a espécie, porque vai que eu tirei uma espécie que não podia ter tirado. Mas a árvore tinha mais de 5 metros de altura, tá? Pensa uma árvore de 5 metros de altura. Tirar como? Machado? Não. Se fosse machado, eu tava feliz. Ele chegou e disse assim, tu pega e tu vai cavando ao redor. Porque eu perguntei para ele, então, o senhor quer que o senhor vai me dar uma motosserra para eu cortar a árvore? Aí ele chegou e disse, que motosserra? Tu vai cavar em torno da árvore, tirar a raiz, e ela vai sair com a raiz toda. Eu não quero que cresça uma nova árvore. Ah, tira a casaca, bota a casaca, limpa aqui. Joga no chão. Tira casaco, bota casaco, joga no chão. Bota a árvore. E aí eu cavei uma semana, de segunda a sexta. Segunda não, de terça a sexta. Eu acho que foi segunda, ali eu acho que foi segunda. Porque até isso eu não fazia sempre. Eu não tirava a coisa da folga de segunda, nem sempre o padre Vanderlei me deixava. E aqui eu não estou diminuindo o padre Vanderlei, pelo contrário, estou enaltecendo ele, viu? No final fazia sentido, isso aí tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Tudo fez sentido. Tudo fez sentido. E aí ele chegou, aí eu comecei na segunda-feira, cavar ao redor da árvore, e era assim, ó, das 10 da manhã ao meio-dia e das 2 da tarde às 5. Caraca. Não era uma coisa... Era... Mas enfim, passou. Tirei a árvore do lugar, é importante que se diga isso. Eu tirei e carreguei sozinho. Aí ele chegou e disse assim, tu não quer ajuda para levar a árvore lá e tal? Eu disse, não. Agora que eu tirei ela sozinho, eu vou levar ela para onde ela vai ficar. Eu nunca imaginei o Padre Cauê levantando a árvore, cara. Eu também não. E aí fiz isso. Na minha vida. Na minha biografia vai estar escrito assim, o padre que arrancou uma árvore pela raiz. Não valia a pena, valia a árvore. Valia a árvore. Não valia a pena, valia a árvore. Aí, tirei a árvore do lugar e muitas outras... Tirei a árvore do lugar. Normal. Aí uma coisa que... Eu não fiz CLJ como jovem, né? É importante que diga isso. O CLJ é um retiro de jovens, né? Que tem aqui na Arquidiocese. E eu não fiz CLJ quando jovem. Eu era um carola. Né? Hoje eu acho que eu dei uma melhorada. Assim. E aí eu achava que o CLJ não precisava. Aí os jovens do CLJ foram falar com o padre Vanderlei e disseram assim, padre, é costume que o seminarista faça o curso de CLJ1 ou ele vá conosco no curso de CLJ1. Uhum. E aí o padre perguntou assim, o que tu acha de fazer o retiro de CLJ? Eu cheguei e disse assim, padre, eu estudei 3 anos teologia, o senhor acha que eu preciso ir para o CLJ? A presunção estava lá em cima. Esnobou o CLJ. O CLJ me enganou. Me enganou. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e o padre Vanderlei disse assim, agora eu tenho certeza, tu vai para o CLJ. Eu fui e tal, primeiro dia e tal, segundo dia, no terceiro dia, teve um momento que eu não vou falar, porque vai que alguém vai fazer o CLJ. Alguém aqui tem menos de 18 anos e vai fazer o CLJ. Acho difícil, mas tudo bem, acho difícil. A Isadora entrou, a Pietra tá aí, todos os macacos velhos do CLJ. Né? E aí eu cheguei assim, e aí eu fui. E aquilo ali me quebrou. Aquela parte do curso me quebrou, mas me quebrou muito. Aquela geral, todo mundo junto lá? Aquela depois do almoço. De domingo. Uhum. Porque todo esse movimento... Eu não vou falar de CLJ, porque aí nós vamos entrar numa outra... Tem outra live. E aí aquilo me quebrou muito, mas me quebrou muito mesmo. Muito. E ali eu já fiquei amigo de um casal, que eu fiz o casamento depois, 2 anos depois de padre, eu fiz o casamento deles. Né? O William e a Isadora. E
para mim aquilo foi muito marcante, o casamento deles, né? Porque ali, acompanhando eles no CLJ, acompanhando eles depois, para mim aquilo me marcou muito, porque eu comecei a acreditar no matrimônio. Meus pais são separados, então tu cresce um pouco, não é desacreditado do matrimônio. Uma realidade diferente, né? É uma realidade diferente, né? E aí tu vê os jovens se preparando, tu vê eles assim com desejo do matrimônio. Eu fiquei muito feliz, mas muito feliz. Até hoje eu sou compadre deles, né? Sou Odindo da Maria, que é a segunda filhinha deles e tal. Então isso me deixa muito feliz, mas muito feliz. E eles também me acompanham na minha vida. Então, quer dizer, a minha vocação, aquele retiro que eu não dava nada, ele marcou minha vida, né? E tudo que eu vivi na São Cristóvão, no Santuário de São Cristóvão, fez com que eu mudasse o meu lema de ordenação. O meu lema, que tinha muito a ver com alegria, ele veio com uma outra coisa. Importa que ele cresça e eu diminua. João 3,30, que é uma frase de João Batista. Né? Importa que eu cresça, importa que ele cresça e eu diminua. É que eu cresça porque eu tô com 140 quilos, né? Não, acredito. Projeto Verão esse ano, 1 hora de caminhada, bora. Enfim. E aí, importa que ele cresça e eu diminua. Porque tudo aquilo que eu vivi, eu olhava para todas aquelas realidades e eu dizia assim, é Deus falando alguma coisa ao meu coração. Deus não vai mandar, não é que Deus não vai mandar. Normalmente, Deus não manda um anjo, né? Ele pode mandar, mas normalmente ele não manda, tá? Ele não manda um anjo para te dizer o que tu tem que fazer, como é que tem que ser, como é que não tem que ser. A vida ordinária, a vida acontecendo, Deus vai falando conosco, né? E isso eu aprendi no meu ano de pastoral. E ali eu comecei a compreender exatamente o mistério de Deus que fala no cotidiano da vida. Por isso que eu mudei o lema de ordenação, né? Eu mudei, o meu lema era: a alegria do Senhor seja a vossa força e que a vossa alegria seja plena. Eram 2 textos, era um texto de João e um texto de Neemias, do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Quando eu passei pela São Cristóvão, eu disse: não, meu lema não é esse, meu lema é: importa que ele cresça e eu diminua. Ter arrancado a árvore de lugar, ter limpado a fossa do salão paroquial da São Cristóvão, ter tirado tinha um bambuzal lá, tinha um... Meu Deus. Nossa, é absurdo. Dá pra virar eu caí já na comuna já. Eu era um arqueiro. Então tudo isso que eu fiz me ajudou a entender o que Deus queria me dizer com tudo isso. Que era exatamente isso. Falei 3 vezes a palavra isso. Entender que a missão do padre, ela não é a missão de ser o principal. Pelo contrário, é a missão de ser o segundo, de ser o último. Essa é a minha vocação. Minha vocação não é ser o primeiro, minha vocação é ser o último. E isso tu precisa renovar todos os dias, assim como no amor do matrimônio, eu sempre digo, o amor do matrimônio se vive e se renova diariamente, né? Não tem como um casamento durar, não existe casamento duradouro que não se renove no cotidiano da vida. Não existe. É no cotidiano da vida que o esposo e a esposa vão aprender a se amar para sempre, né? É ali que está o segredo. Então, o seminário nos formou, né? Nos deu oportunidade de formação. E o meu lema, a escolha do meu lema se deu exatamente nessa situação. Demais. E aí eu agora, acho que foi os últimos 3 anos aí que a gente começou a fotografar ordenações. Eu nunca tinha ido, né? Dentro do CLJ a gente teve até mesmo pouco contato com seminarista também, né? Na nossa época ali de CLJ. Conheci, né, o senhor Padre Cauê ainda como seminarista, né? A gente se via em alguns encontros, em alguns movimentos ali.
A gente teve muito contato com o padre Fabiano, que era da Seminarista da Coração de Jesus, né? Então, por causa da Milena, que tinha o CLJ lá, a gente tinha alguns seminaristas que ficavam ali na Monte, mas não era muita frequência. Então a gente não tinha esse apego assim com esse acompanhar de fato, nem chegou a falar disso no momento assim, quando falava desses teus compadres, né? Eles acompanharam toda essa tua evolução, toda essa tua caminhada, assim como tu acompanhou a caminhada de vocação deles, né? E fotografando as ordenações eu pude ver, cara, como isso é lindo. Como isso é lindo. Como existe essa entrega, assim, né? De novo, não tem como não comparar, de certa forma. É um casamento do padre, né? É o rito de um casamento, né? O rito é diferente, mas é uma... De alguma maneira, é uma consagração de vida, né? Exato, porque, olha, os votos, a entrega que é feita, enfim, é muito belo, assim. Eu não tinha essa dimensão da beleza de uma ordenação, né? Até começar a fotografar, assim. E imagino que isso também deva, né, ter te tocado em algum ponto, assim. O que tu lembra tanto da ordenação diaconal quanto da presbiteral, assim, né? Qual que, assim, putz, eu fecho o olho se eu tiver que lembrar da ordenação, é isso que eu lembro. Que mais, que foi, acabou sendo então a tua virada, né? A partir dali vira padre, né? Eu acho que a ordenação diaconal me marcou muito, por ver a catedral cheia, né? Enfim, são coisas que eu não... De novo, eu não quero ser anacronista, mas a nossa época tinha tido um caso, né, de um rapaz que ele não foi ordenado, né? Uns 2 anos antes da nossa ordenação, um rapaz não foi ordenado. E virou padre. Não ficou padre. Mas foi uma coisa de última hora, né? Foi uma coisa de última hora. E isso nos deixou. Eu até comentei com um padre amigo meu que nós não tínhamos. Hoje os meninos fazem um convite com antecedência e papapá. O nosso convite de ordenação, ele saiu, bem dizer, eu acho que de diaconal, convite de ordenação diaconal, ele não saiu. Ele não saiu de uma semana para outra. Ele foi, mas o convite presbiteral foi um convite só com todas as nossas datas. Mas o diaconal não teve convite da ordenação diaconal. A gente foi na Rádio Aliança, a gente falava nas paróquias, convidava, mas não teve um convite de tipo um papel entregado para as pessoas. Até deve ter, pode ser que tenha e eu não guardei, também pode ser isso, mas eu não lembro de um convite da ordenação diaconal como tem hoje, os rapazes têm hoje. Né? Tudo bem. Né? Tudo bem. Então, a catedral cheia, isso me marcou muito. A prostração na ladainha, eu fiquei muito... Eu cheguei e disse assim, tu tá morrendo, né? Tu morre, literalmente existe uma morte. Prostração, para quem não sabe, é aquele momento que se alguém já viu uma ordenação, né? Mas é o momento que o padre vai deitar no chão, vai botar a cara no chão mesmo. Ele deita mesmo, barriga para baixo, assim. E ali eu vejo, assim, a ladainha, geralmente quando é cantada, sei lá, dá uns 5, 6, 10 minutos, eu acho. É bastante tempo. É muito bastante tempo. Que aí na ordenação presbiteral eu já estava gordo, Luiz. Eu estava mais gordo, porque eu estava ansioso, né? Eu estava mais gordo. Eu queria estar com o peso que eu estava na minha ordenação. E a Petra falou, e a parte mais emocionante para quem assiste também. Porque é isso, cara. Aí na minha ordenação... Cai dura no chão ali, e aí acabou, morreu. Meus compadres, né? Meus compadres, eles debocham de mim até hoje. Que eu tava já barrigudo, né? E aí na prostração eu tô que é uma gangorra, assim, né? Tô que é uma gangorra. E eu já tava com falta de ar. Chegou uma hora da ladainha que eu dizia assim, por que eu botei tanto santo a mais? Por que eu botei tanto santo a mais? Mas enfim, diaconal... tem as partes engraçadas. Tem as partes engraçadas. Tem a parte engraçada. Mas na diaconal meio que é ali que cai a ficha? Ali que caiu a tua ficha? Eu acho que a minha ficha não caiu nas ordenações. A minha ficha caiu no dia que eu fiz o juramento de fidelidade e a declaração pública do celibato. Esses 2 ritos acontecem no seminário. É fora, o pessoal não é público. E é uma coisa muito privada. Literalmente são 2 celebrações muito privadas.
Nós fizemos no dia 19 de março de 2013. Olha aí, eu não esqueço. Tudo bem que é a festa de São José. Se eu esquecesse a festa de São José, era um absurdo. Então, no dia de São José, 19 de março de 2013, nós fizemos a declaração pública do celibato e a profissão de fé. Ali, a gente voltando, porque foi no seminário de Gravataí, a gente estava voltando para Viamão, no ônibus, e eu comentando com um que outro colega, né, eu cheguei e disse assim, a partir de agora, nossa vida não é mais nossa, porque eu fiz uma declaração pública de obediência ao bispo e do celibato, e a profissão de fé. Mas a profissão de fé, eu disse, não, eu sou católico, eu não tenho problema com isso. Mas o celibato, tu entende que a tua vida não é mais tua. Tu entende que o que tu escolheu agora é o reino, né? É pelo reino de Deus, é para o anúncio do evangelho, né? E isso para mim me marcou muito. Na ordenação diaconal me marcou muito a prostração e na ordenação presbiteral me marcou muito a unção do óleo nas mãos, né? A unção do crisma na palma das mãos. É lindo, cara. Isso é lindo. Claro que a unção é importante, né? A gente teologicamente vai dizer que para que tenha uma ordenação sacerdotal precisa ter a imposição das mãos e a oração consecratória, né? Na oração consecratória eu posso dizer que eu estava muito concentrado e eu estava pensando em cada palavra que o bispo dizia, né? E isso me marcou muito. Além da unção, na ordenação presbiteral foi oração consecratória, porque cada parte do texto que ele rezava, aquilo me calava o coração. E é isso que tu precisa viver. É isso que tu precisa viver. A tua vocação é essa, né? E isso me marcou muito, assim, muito, muito, muito. Nossa, que demais. A Pietra me conhece desde a catedral. Olha aí. A Pietra é uma... A Carol também manteve... Não, a Carol falou que estava lá na ordenação, acho, quando falou da... Tia Carol, mas é que a tia Carol eu conheci quando eu fiz pastoral com o CLJ. Eu fiz pastoral com o CLJ do Vicariato de Porto Alegre. Ah, sim, sim. E na Auxiliadora. A Rê falou, a melhor dupla do mundo, amo vocês. Beijo, Rê. Desde que... A Pietra deve me odiar, porque eu sempre falo isso, ela deve me odiar. Desde os 9 anos de idade, agora já tem filha e casada. Estávamos lá, beleza, coisa boa. Bom, e aí começa então, de fato, a botar em prática tudo isso que tu viveu no seminário, toda a preparação, né, arrancar a árvore. Acho que nunca mais precisou arrancar uma árvore, né? Arrancar as da Bom Jesus? Não precisou tu arrancar? Não, foi transferido, faz parte, é do jogo. Mas como que foi então? Já são quantos anos de vida sacerdotal já? 11 anos. E aí, qual que é o legado desses 11 anos? O que cada vez mais te renova? O que né? Gosta muito, eu sei que é um padre que gosta de estar nos sacramentos, que gosta de fazer casamento, gosta de estar junto, entendeu que de fato, né, tu falava lá no começo sobre ter os sacerdotes que são devido a fugiu o termo, né, vida religiosa, né? Religiosos e os diocesanos, né? E cada vez mais sente essa confirmação de vida diocesana, de vida de paróquia, é isso aí. Como é que foi esses 11 anos, se a gente pudesse resumir esses 11 anos e todas essas participações nos matrimônios, né? A tua vida agora atual, né? Essa vida de padre agora. Eu acho, Luiz, que Deus vai formando a gente, né? Se eu disser assim, o seminário me formou, eu tô pronto. Essa era a imagem que eu tinha no meu ano de síntese vocacional, né? Eu tenho teologia, então eu tô bom, né? Hoje, cada vez mais eu vejo que eu não estou pronto, né? Eu posso resumir para ti, né, que o meu sacerdócio não está pronto. O meu sacerdócio só vai estar pronto o dia que eu morrer. Ali vai estar pronto, porque ali vai ter que ser a última oferta de vida, né? Ali é o último momento em que eu vou entregar minha vida, de fato, né, na sua totalidade, onde eu vou dar o meu último suspiro
para aquele a quem eu ofertei minha vida na minha vocação sacerdotal. Então, se tu me perguntar assim, desses 11 anos, o que o senhor tem para ensinar? Eu não estou pronto. Eu não estou pronto. E a maturidade que ela vem com o tempo, né? A maturidade, essa é outra coisa. A maturidade nos ensina muito, né? E as exigências da igreja no nosso tempo de hoje, eu acho que em todos os tempos foi assim, mas hoje mais, né? As exigências do nosso tempo exigem maturidade, vida de oração e exigem sacrifício. Não existe... A vida do padre, ela não é um mar de rosas. Ela não é uma vida... Ela não é um filme... Um filme que eles dizem da Idade Média, que o cara tá lá se chicoteando, e tá com silício e não sei o quê. Esse sacrifício, com perdão da minha tese, da minha teoria, esse sacrifício de se chicotear, de usar silício, ele é nada diante dos sacrifícios que Deus nos exige no dia a dia, né? Porque o padre, ele tem muitas exigências no dia a dia. Ele tem que sacrificar uma visita aos seus amigos de infância, ele tem que sacrificar um momento em que ele queria estar dormindo, ele tem que sacrificar um momento em que ele queria... enfim, são muitas coisas, né? E ele é pai, né? O padre, ele é um pai, pastor e médico, né? Só pela palavra pai, ele já tem uma exigência que é muito difícil, que é formar os seus fiéis, né? Um pai e uma mãe têm que educar seus filhos, né? Um pai e uma mãe precisam educar seus filhos, e educar os filhos é a coisa mais difícil que tem. Concordo. Se alguém chegar para mim e disser assim, que educar os filhos é fácil, eu vou chegar e dizer assim, olha, então tu ganhou na Mega Sena agora dos 6 milhões, dos 600 milhões. Ou tá fazendo errado. Tá fazendo errado, tá fazendo errado. Porque formar as pessoas é difícil, né? Formar as pessoas é difícil. Educar as pessoas para o céu é difícil. E se educar, né? Porque o pai, eu sempre tenho isso muito claro, a mãe aprende a ser mãe nos 9 meses de gestação. A mãe, ela tem essa intimidade, né? A mãe gesta, desde o momento da concepção, ela tá com aquela criança, né? Pequenininha, ela sente que o corpo dela mudou. Ela sente, no momento da concepção, a mulher sente, é diferente para a mulher. O pai só vai entender que ele é pai no momento em que tá na mão. É quando tá na mão. Aí quando ele pegou na mão, ele disse assim, tá, para mim vem muito a frase de Adão, no Gênesis, né? É osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Mas aí, eu tirei meus 2 últimos filhos, fui eu que né, fiz o parto, né? De fato ali, né? A primeira, Clara, não era meio cagão para isso, mas os outros, né? Eu tive essa graça, assim. E ainda assim é isso, é bem isso mesmo, assim, ainda mais o segundo filho, terceiro filho, né? A gente já tá na correria do dia a dia ali, entre aspas, muitas aspas, perdeu a novidade de uma nova chegada, né? O primeiro filho, aquela, né? Então para nós homens, assim, realmente só cai a ficha mesmo quando nasce, quando tá ali no colo ali, mas obviamente que é algo transcendental, né? Então, não, mas isso vale pro padre. Mas isso vale pro padre. Por que eu digo que vale pro padre? Porque o padre, no momento em que ele está na paróquia, em que ele vai formando, ensinando, educando, mostrando o caminho de Cristo, ele vai vendo que ele vai confirmando a sua vocação, mas ele também vai sendo pressionado como um pai. Um pai é pressionado pelos filhos, né? E ele vai amadurecendo, ele vai deixando Deus formar, Deus moldar, Deus educar. E às vezes Deus, que é pai, ele permite, vai lá e toma um tombo, né? Toma um tombo e recomeça. Essa é a vida cristã, né? Essa é a vida cristã. Então, nesses 11 anos de padre, eu posso dizer assim, eu tenho certeza disso, né? Eu não estou pronto. E a maturidade vem com o tempo, né? Vem com dor, vem com muita dor, mas vem com o tempo. E isso vai dando...
isso vai mostrando que a ação de Deus ela é diária, que a ação de Deus é um pai que educa. É um pai que educa. Para mim, é muito claro isso. É um pai que educa. Muito bom. E a Carol aqui e a Renata, elas falaram de coisas que, ó, eu estava guardando no final porque não tem como não, né? Não tem como não. A gente tem um Reels aqui, acho que foi, eu não lembro de quem que foi o casamento. Putz, quem que foi o casamento? Vai que eu sei que tu botou uma foto que eu tô que é uma bolacha, que eu tô sem barba, eu tô que é uma bolacha. Mas tem um Reels que começa assim, não vale a pena, vale a vida. Né? E é uma militude. É da Gabi e do Lucas. O Gabi e do Lucas, perfeito. Né? E, cara, aquilo ali, a Renata falou aqui, não tem como não ouvir essa frase. Né? Alguém fala assim, só não vale a pena, não vale a pena, e já preenche automático na minha cabeça, não vale a pena, vale a vida, não vale a pena, vale a vida. Mas agora eu vou explicar o sentido dessa frase. Por favor, nos abençoe com esse... Eu não sei se o Instagram vai nos derrubar com 1 hora, tá? Eu não sei se está funcionando isso aí ainda. O Instagram não derruba a gente, Instagram. Não derruba a gente. Então vamos lá, explica para nós. Mas eu vou tentar sintetizar. Um padre amigo meu chegou para mim e disse assim: poxa, por que tu fala que não vale a pena? E aí ele me explicou, eu cheguei assim, tá, a caneta, né? Porque na verdade não vale a pena. Quer dizer, vale a pena significa dizer que aquela pena que se escrevia lá, né, nos séculos passados, ela vai até o fim, ela se gasta até o fim. Vale a pena. Eu cheguei e disse assim, as pessoas não escrevem mais a pena. A caneta é a Bic e a tinta, um dia ela acaba. Toda caneta Bic um dia acaba, a tinta. Demora, mas acaba. Às vezes acaba. Né? Mas acaba. E aí eu cheguei e disse assim, não vale a pena, vale a vida. Né? Vale ofertar. E isso que sempre ficou na minha cabeça. Por isso que eu digo que vale a vida. Porque nossa vida não... Tu te doar... Uma pessoa se doar para outra, um homem se doar para uma mulher se doar para um homem, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale. Sabe? Não vale uma tinta E isso que eu estou usando caneta tinteiro. Agora eu estou usando caneta tinteiro. Não, você usa canetas digitais, ó, que elas são para tablets. Então não vale isso, mas vale a vida. Né? Ofertar a vida pelo outro, gastar a vida pelo outro. E é isso que eu tento sempre mostrar no matrimônio. Quando eu assisto os matrimônios, eu sempre tenho isso para mim. Eu tenho que mostrar para eles que vale a vida. De fato, entregar a vida pelo outro. Para o outro, pelo outro e para a salvação dos dois. Então, por isso que vale a vida, né? O meu sacerdócio não vale a pena. Mas não vale mesmo. Não vale mesmo. Ele tem que valer a vida. E por isso que ele dói. Por isso que ele exige. Tem suas alegrias, mas ele dói. Ele é exigente, enfim, né? Nossa. E tu carrega isso desde sempre, então? Desde o primeiro matrimônio teve isso? Não. Você lembra? Como é que é? No primeiro matrimônio que tu assistiu, tu lembra de já ter falado isso? Ou não? Foi depois? Eu acho que foi depois. Eu acho que foi... Eu li e eu cheguei e disse, não vale a pena, vale a vida. Em algum lugar... Vale a vida. E eu não lembro de onde eu tirei isso. Eu acho que não é da minha cabeça. Mas isso eu tenho muito que veio com o tempo. Não foi no primeiro casamento. Que demais. E aí a outra frase ali que também... Essa eu lembro... Não vale a pena, teve no nosso casamento também, né? Mas uma que mais marcou, eu acho que, não sei para mim, para a Milena, né? Mas para mim, foi a outra que a tia Carol falou ali, que é o sim de vocês fortalece o meu sim, né? O sim que vocês estão dando fortalece a igreja como um todo, né? E de fato, assim, hoje a gente, né, tendo isso muito claro, já faz mais de 3 anos aí que a gente deixou isso muito claro dentro aqui da Dual Fotografia, que nós somos fotógrafos católicos, fotografamos casamentos católicos, né? E ordenações, né? E ordenações, é importante. Batizados, e gestantes católicos, toda galera que quiser vem. Mas, de fato, deixar isso muito claro, porque tem casamento que a gente se emociona, a maioria deles, porque eu lembro dessa frase. O sim daquele casal fortalece o meu sim. Né? Eu estou ali assistindo, de fato, aquele matrimônio, registrando aquele matrimônio, né? E aí, quando aquele casal dá aquele sim convicto,
né, dar aquele sim olhando um para o outro ali. Não tem como eu não lembrar do meu casamento, não tem como lembrar do sim que eu dei. E eu imagino que seja isso para ti também, né? É porque eu tenho muito claro, eu acho que isso depois de padre melhorou. Eu comecei a entender e a estudar mais sobre o sacramento da reconciliação. Claro, o ministro da reconciliação tem que entender mais, né? E aí, uma das coisas que a teologia nos ensina é que o meu pecado ele não faz mal só para mim, ele faz mal para o corpo místico. E entender isso é difícil, quer dizer, no momento em que eu sou infiel na liturgia das horas, eu estou prejudicando toda a igreja, né? Toda a igreja é uma bactéria ali, é como uma doença que vai se alarmando pelo corpo. E pode ser uma feridinha, mas ela pode se tornar um câncer, vamos dizer assim, né? Na vida da igreja. Mas a graça de Deus, ela funciona. De igual maneira, a graça ela atua. Tu entendeu? Então, o sim de vocês fortalece o meu sim. Se eu for fiel, vocês vão conseguir também ser fiéis. Se vocês forem fiéis, eu vou conseguir ser fiel. Porque não existe... Se o pecado prejudica o corpo místico, a vida na graça, ela ajuda o corpo místico. Quer dizer, todos saem melhores, né? Todos saem transformados se a gente buscar ser melhor. Se a gente não buscar ser melhor, se eu não buscar a santidade, o meu sacerdócio vai ser uma porcaria. Mas as pessoas ao meu redor também não vão viver a graça. Elas não vão viver a graça. Então, por isso que eu gosto de dizer para os noivos, né? O sim de vocês fortalece o meu sim. Quando eu celebro 25 anos, 50 anos de casamento, eu sempre digo para os esposos, o sim de vocês ajuda o meu. Eu digo, se eles, com todos os trancos e barrancos da vida, conseguiram ser fiéis 25, 50 anos, eu também sou capaz de, se Deus me permitir, também sou capaz de chegar nos 25 de padre, nos 50 de padre e dizer que eu sou capaz de ser fiel. Que demais, que demais. Ah, Padre Cauê, temos muitas coisas aí para nos alegrar. E eu acho que por mais que não tenha sido o seu lema, eu acho que essa alegria ela é muito clara, muito nítida. É um prazer, de fato, começar esse projeto contigo, que é um amigo nosso, que é um grande... uma grande alegria para a gente poder encontrar sacerdotes, e aquilo que eu falava no começo, a gente precisa, e isso é um puxão de orelha para nós dois, porque a gente já te convidou lá para casa, para jantar, para conviver mais, a gente precisa disso. Eu quero que o Bento, né, o Augusto ainda é muito pequenininho, mas o Bento já vê, já olha os padres, né, e eu não sei que, né, o teu chamado melhor, uma das coisas que alegra os padres é ver as famílias com os filhos, né? O Bento estava na missa, eles vieram uma vez, vocês vieram na missa, né? Era dia de semana, e a pessoa estava demorando para dizer leitura, né? E o Bento me solta, leitura da... Eu comecei a rir. Outra missa, mas aí não foi o Bento, não foram alguns de vocês. Eu nem me lembro quem foi, não sei filho de quem. Eu sei que estava na missa de sábado, acho que era, e aí eu fiz, oremos. E aí a criança disse, oremos. Acabou. Eu não conseguia mais. Clara com o... É uma viagem, cara. Só que é isso que dá alegria pro sacerdócio. Porque assim, tu assistiu o matrimônio, tu tá vendo que essas crianças estão nascendo num lar cristão, e isso dá um consolo pro padre, um consolo que é fabuloso. É lindo ser católico, é lindo ser católico. Mas é uma graça. Eu quero isso, eu quero de fato que né, a gente pergunta de vez em quando pro Bento, assim, meio como quem não quer nada. E aí, o Bento quer ser padre? Né? Aí às vezes ele diz que sim, às vezes ele diz que não, né? Mas a Clara já quer ter os filhos, ela já brinca de ter as filhinhas dela, de cuidar e tudo mais. Mas eu quero... Vocação deixa com tempo. A vocação vai daí, tá longe. Mas é isso, assim, é ter o convívio, é estar perto, é poder ter bons... E é de fato tudo isso ergue o corpo, tudo isso não é só para minha família, não é só... tudo isso é pela igreja, é pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então,
assim, cada vez mais eu quero de fato isso, que a gente tenha essas aproximações, né? Então, ali, graças a Deus, ali perto de casa, a gente vai ali um pouquinho na Lourdes, vai um pouquinho ali na Medianeira, aí de vez em quando vai lá nas Dores, aí dá um pulo ali, a gente vai fazendo esses ciclos também para de fato ter uma convivência, poder de fato ter esse momento de comunidade que, de novo, né? Eu ia comentar isso. Foi assim que nasceu, né, mais claro o seu chamado vocação, foi vendo um sacerdote bom, piedoso, decente. Mas a vocação de vocês, Luiz, de ti e da Milena, nasceu da comunidade, do CLJ. Um curso de CLJ. Não, eu acho que mais do que o CLJ, no sentido de vida comunitária, vida de igreja. Sim. A vocação de vocês nasceu ali. Quer dizer, não dá para a gente esperar uma vocação, né, sem comunidade. Não dá. Não dá. Vai virar um monge lá. Mas até os monges vivem em comunidade. É aí que tá. Não tem como não fugir. Então, para a gente fechar, me diga, Padre Cauê, então, qual que eu não digo nem porque eu acho, pode ser que tenha alguém aqui que vai virar padre, eu acho meio difícil, né? Acho que quem segue aqui tá mais os casais aqui, muita mulher também, mas vai que tem alguém vai ver aqui, mas eu acho que acabou de, na verdade, fazer um pouco desse resumo, né? É uma dúvida que a gente escuta, imagino que já tem escutado, a gente já viveu, né? Como que é ouvir o chamado à vocação, né? Como que é poder ouvir isso e de fato corresponder. Já deu as dicas aí, mas agora vamos trazer ela aqui resumida para a gente fechar com chave de ouro, então. Eu vou citar uma frase do Moisés Azevedo, da comunidade Shalom. Jovens, ele dizia para os jovens, né, no encontro de jovens da comunidade Shalom, jovens, não tenham medo de entregar os seus melhores perfumes, quer dizer, os seus melhores dias, que é a juventude, para Deus. Não tenham medo de ofertar a vida para Deus. Se algo resume vocação, acho que é isso. É não ter medo de entregar a vida a Deus. E não esperar, sabe? Hoje está todo mundo esperando. E pode ser que não chegue esse dia. Eu acho que isso é... Então, assim, a comunidade, a vida de oração, a direção espiritual, isso é fundamental. Mas se Deus ele coloca essa inquietação no coração, não tenha medo de entregar os teus melhores perfumes, os melhores dias da tua vida, a tua juventude para Deus. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque não vale a pena, mas vale a vida. Vale a vida. Obrigado, Padre Cauê. Que demais, que demais. Obrigado às mais de 10 pessoas que estiveram aqui. Né? Eu sempre escuto, cara, números aqui. Né? A intenção de tudo isso era conversar de fato, poder trazer padres aqui, a gente poder ouvir. Mas é muito bom ver pessoas amigas aqui, ver pessoas que compartilharam e tiveram esse tempo com a gente. Então, muito, muito, muito obrigado. E principalmente o senhor, Padre Cauê, nosso grande amigo. Obrigado. Chegou tarde, mas amei. É isso. Muito obrigado, Padre Cauê, por disponibilizar, né? A gente foi vendo as agendas ali, eu falei, não, segunda-feira é dia da folguinha. Padre enrolado até janeiro e fevereiro, eu sou enrolado. Achei que vai estar mais fácil ali. Não, mas que bom que foi assim, porque eu acho que vai ser melhor. Está cravado, está batizado agora, inclusive vou pedir a bênção para o nosso querido padre, né, desse projeto, porque de fato é algo que, né, a gente pensou muito e entregou para que seja algo que espalhe frutos, que espalhe as suas sementes aí, e alguém isso vai tocar, né? Aí a galera já agradecendo, eu agradeço demais. Então, Padre Cauê, muito, muito obrigado pela sua vida, a sua vida ilumina as nossas vidas também, o seu sim ilumina o nosso sim também, então obrigado mesmo. Meu sim não é, meu sim é muito ruim. Não, foi o sim, pô, é o sim, não tem meia boca, é sim ou não. Tá bom. Sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria e de São José, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Muito, muito, muito obrigado. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou abrir uma caixinha agora e eu quero ouvir, e o Padre Cauê, convido o Padre Cauê a inaugurar essa caixinha, se ele quiser, nome dos próximos sacerdotes que vocês querem ver por aqui, né? Tem Instagram ou não tenha, eu vou dar um jeito, tá? Se tiver Instagram, obviamente melhor, mas se não tiver também a gente vai dar um jeito.
né? Mas eu vou abrir uma caixinha agora aqui, vou fechar a live, vou abrir uma caixinha. Eu quero sugestões de vocês aí. Pode ser Padre Paulo Ricardo, o próximo é seu Padre Paulo. Vamos chamar todos. É ousado, é ousado. É ousado, menino, né? Mas por favor, a gente quer trazer mais sacerdotes aqui para. Então, terminou a live aqui, eu vou abrir a caixinha e aí vocês dão as suas sugestões. Padre Cauê também aceita a sua sugestão de quem vai continuar com a gente nesse projeto aí. Fechado? Fechado. Amém. Muito obrigado. Boa noite a todos e valeu. Valeu!